Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema de hoje é falar sobre negócios recodificados, baseado num livro muito interessante de Peter Fisk, e que diz o seguinte: tenha a coragem de criar um futuro melhor para você e para a sua empresa. Vivemos num mundo de mudanças muito rápidas, impulsionadas acima de tudo pelas mudanças da tecnologia, em especial sobre a inteligência artificial. Quer queiramos ou não, aquilo que nós fizemos lá com tanto sonho, carinho e afeto, nem sempre se perpetua diante desse cenário de mudanças muito intensas e muito rápidas. Daí a importância de estarmos sempre abertos para essa negociação, remodificação, ou seja, recodificar a nossa própria estrutura para que possamos nos adaptar às novas tendências de mercado e, claro, as mudanças todas de cenários, tais como clientes, fornecedores e o mundo no qual vivemos sob o aspecto da legislação e as mudanças todas a que somos sujeitos. Estou aqui conversando para enriquecer esse trabalho de hoje, meu querido amigo, parente da minha família, agora sim, quase o irmão, que é o Ricardo Cardim, meu compadre. Ricardo Cardim, seja muito bem-vindo para participar do nosso programa, Ricardo. Um prazer falar com você no dia de hoje. Muito obrigado, Reinaldo, pela oportunidade de estar com você aqui conversando e também com seus ouvintes. Um bom dia a todos. O Ricardo, ele é fazendeiro. Piracanjuba tem uma fazenda de porte médio. E nessa fazenda, Ricardo sempre foi apaixonado pela produção de leite, era a vocação da fazenda de muito tempo. Então, ao longo do tempo, desde que ele adquiriu a fazenda, ele tinha essa vontade de produzir leite, porque entendia que naquela época, muito propícia para isso, produção de leite era o auge, era o que dava dinheiro, era o que gerava um bom resultado. E assim, com muito esforço, com muito sacrifício ao longo do tempo, Ricardo foi criando lá a sua produção de vacas, reprodução, enfim, criando todo um plantel para que pudesse produzir uma quantidade boa de leite, junto a laticínios e tal. E lá atrás, claro, foi muito boa atividade. Só que também, como nós dissemos no início, de acordo com as mudanças todas de cenário, de mercado, de leis, etc., de equipamentos e produtos, aí parece que não foi tão bem assim que aconteceu, né, Ricardo? Conta pra gente. Eu acho que cabe, antes de tudo, a gente fazer uma pequena correção, Reinaldo, com relação à aquisição da propriedade. Na verdade, a propriedade vem de uma herança familiar e eu me vi como uma pessoa do meio urbano envolvido com atividades rurais, às quais eu não pertencia e não tinha conhecimento, não tinha know-how. E fui trabalhando ao longo do tempo, acertando e errando bastante também, mas ao longo do tempo eu fui conseguindo resultados que me eram satisfatórios no início. E fui aprofundando na atividade e com o passar do tempo as coisas começaram a modificar. Preços previamente fixados por laticínios, o produtor sem saber a realidade do que estaria produzindo, a realidade de valores dos seus produtos, só víamos a saber quanto é que seria pago pelo litro de leite após a entrega, 30 dias após a entrega do produto, enfim. Então, eram condições que a gente ficava sujeito, o mercado é todo sujeito a isso. E com o passar do tempo, eu fui ficando desgostoso, porque eu tinha que largar da minha atividade principal, que era a engenharia, para me dedicar a uma atividade da qual não era um conhecedor profundo. E com isso, com riscos, com viagens, com idas e voltas à propriedade rural, e
problemas com funcionários, etc. Então esse foi o começo da nossa atividade, foi assim que se desenvolveu, né? Então, com o passar do tempo, eu tive uma oportunidade, um encontro de profissionais da área do leite. Tivemos uma palestra, umas atividades tecnológicas as quais seriam benéficas a todos, e um dos componentes, dos participantes, um velho amigo nosso lá da região, me propôs uma mudança que seria uma coisa radical para todas as atividades que a gente vinha desenvolvendo da propriedade. Antes de você contar, Ricardo, da fase da transição, eu gostaria, porque é comum as pessoas que estão na sua atividade estarem assim, tão convictas de, talvez por teimosia, persistência, ou talvez não enxerguem ainda uma nova perspectiva, continuarem tentando, como se o fato de tentar vai modificar o mundo. Há uma frase que eu ouvi, depois acabei repetindo bastante ao longo da minha vida, que foi a seguinte: o sucesso do passado não garante nem assegura o sucesso do presente, muito menos do futuro. E claro que por trás disso tem paixão, tem assim aquela frustração se não der certo, o esforço que você espera que seja compensado, recompensado de alguma maneira em algum dia, e sempre daquela esperança, a expectativa de que os cenários vão se modificar, o mercado vai criar condições favoráveis, afinal de contas, leite, alimentação, ou seja, tudo para dar certo, né? Mas diante de um contexto no qual a gente não tem o controle. Então, como é que foi essa sensação que você viveu isso, né? Porque você via que você tinha todo um esforço, mas os resultados não eram tão favoráveis, até cada vez mais diminuindo. Como é que é essa sensação? Porque eu sei que tem muitos empresários, muitas pessoas, e até me coloco nessa condição por alguns momentos da minha vida, no meu negócio, que gera essa frustração, mas quer saber, não, eu vou conseguir, eu vou dar a volta por cima, e acreditando, às vezes ilusoriamente, de que as coisas vão se modificar. E na verdade, não se modificam. Como é que foi essa sensação, esse momento da sua vida, nesse contexto? De fato, Reinaldo, a gente trabalhou durante muito tempo e eu busquei, inclusive, assessorias, né, na área rural, tecnólogos, né, da área rural, para dar o apoio, o suporte para a gente lá. Mas nada é como a gente imagina que seja, né, como a gente imaginava que fosse. Os profissionais, mesmo com os profissionais dando assistência técnica para a gente na propriedade, nós não detínhamos o conhecimento técnico necessário, a vivência rural e conhecimento do comportamento dos animais. E isso fazia com que a gente saísse atrás da maioria das pessoas que ali estavam com esse conhecimento real da atividade. Agora, Ricardo, agora é o momento, enfim, assim, dessa ruptura, justamente assim, do negócio recodificado. Como é que foi essa mudança que aconteceu? E gostaria que você narrasse aqui para os nossos ouvintes, como é que é essa mudança? Como é que é a sensação dessa mudança? O medo, a ansiedade, etc. Depois, o que aconteceu de verdade? E hoje, como é que é o resultado? Conta a sua história para a gente. Quando eu tive essa percepção de que eu precisaria de buscar outras alternativas para que eu pudesse ter sucesso, eu estava justamente participando de um seminário, umas palestras técnicas, né, com outros produtores rurais, vizinhos e companheiros nossos de atividade, e quando, num coffee break, fomos chamados a discutir um outro aspecto de atividade rural, que seria o plantio de soja e arrendamento e coisa dessa natureza. Eu tive uma visão de que essa poderia ser uma boa saída para a gente, mas a questão do amor que você cria à sua atividade, você imagina que as nossas vaquinhas todas com brincos numerados, com nomes e coisas, e você se apega ao animal como se fosse uma coisa sua, da família, e acaba isso desvirtuando o seu lado profissional e técnico e efetivo comercial, vamos dizer assim,
para um outro lado emocional. E se tornou muito difícil na minha cabeça, no momento da decisão de fazer essa mudança, me desfazer de tudo aquilo, né? Então, me desfazer de animais com quem a gente já tinha se apegado, né? E equipamentos, funcionários, enfim, toda a estrutura que você teria que descartar praticamente. E foi uma ideia que acabou vingando, e eu tive que me desfazer de uma forma dolorosa, porque eu sabia que tudo aquilo que eu possuía na minha propriedade, tanto animais quanto equipamentos e tudo, tinha o seu valor. Porém, quando você coloca isso no mercado à disposição para venda, o valor cai, no meu caso, caiu abaixo da metade do valor de mercado de cada produto. Na reunião que nós tivemos, nesse coffee break que eu mencionei para você, nós discutimos aspectos do arrendamento para a soja. Então, a pessoa se propunha a fazer o plantio na minha propriedade de soja, me pagando um valor de aluguel, um arrendo, né, pela propriedade. Eu analisei o que foi proposto para a gente, a parte financeira, e vi que seria uma questão saudável para o meu negócio. Como a questão financeira passou a ser um atrativo, eu então tomei a decisão de me desfazer de tudo aquilo que eu tinha na minha propriedade para liberar o espaço para fazer esse plantio. E fiz então um compromisso, assinamos o nosso contrato de acordo com as cláusulas e condições que a gente tinha estipulado para o negócio, no futuro negócio. E aí eu passei a me dedicar a desfazer do negócio que estava em andamento. Nesse momento eu tive surpresas desagradáveis, onde a gente observou que tudo aquilo que a gente tinha não atingia sequer a metade do valor de mercado de cada item. E assim, trabalhamos, mas como já havia sido assumido o compromisso, eu tinha que honrar a minha palavra e seguir adiante. E assim foi feito. Desfiz de tudo, desfizemos de todo o rebanho, todos os animais, e fomos liberando gradativamente os espaços da propriedade para que ele pudesse, então, implantar a sua nova atividade. E, com o passar do tempo, isso se tornou realmente uma coisa muitíssimo agradável para mim, porque nós tivemos um período de valorização acima da média do produto da soja, que era o produto do pagamento do meu arrendo, e eu me vi então com um faturamento muito acima daquilo que eu pudesse esperar obter dentro da atividade leiteira e de outras paralelas, pequenas a paralelas, que eu desenvolvia também na propriedade. E foi assim que aconteceu. E hoje eu estou com uma vida mais sossegada. Eu deixei de fazer as minhas viagens semanais à fazenda, às vezes 2, 3 vezes por semana, inclusive, para que eu pudesse estar presente e dando a atenção necessária. Parei de correr os riscos que isso me traria, né, das viagens, e estou com uma certa tranquilidade, porque eu dei também uma sorte na escolha do profissional que estava trabalhando, que está hoje trabalhando na minha propriedade, que é uma pessoa idônea e competente. Olha só que história bonita nós ouvimos. Ricardo Cardim, querido amigo, meu compadre, e assim, muito feliz com essa história, porque ela exatamente retrata, como um bom exemplo, negócios recodificados. Muito obrigado, Ricardo, pela sua participação em nosso programa. Aliás, trazendo esse assunto aí para o seu negócio, para a sua vida, já houve momentos da sua vida que você teve que fazer mudanças, teve que transformar aqui o seu sonho de uma outra forma, num outro contexto? Eu tenho alguns exemplos, algumas lembranças que me faz pensar na Avenida Paulista, onde ficamos lá com o nosso escritório. Tem ali um lugar que era assim, o engenheiro que virou suco.
porque era uma loja bastante famosa de um engenheiro que não conseguia uma colocação no patamar que ele gostaria de ter conseguido ali na própria condição como engenheiro, na sua formação, e surgiu a oportunidade dele montar uma loja de sucos de frutas. Então, o nome da loja, justamente do comércio, era o engenheiro que virou suco. Famosa, e ficou famoso, porque ele então teve a oportunidade de criar uma nova condição, mudando totalmente a sua estrutura. E quantas pessoas há que se formam num determinado segmento, direito, em função talvez até de uma expectativa dos pais, e depois, num certo momento, acabam fazendo uma coisa totalmente diferente. Tenho também a oportunidade do meu próprio negócio, porque eu espero que com essas reflexões você muitas vezes tem que repensar, será que o que eu estou fazendo está dando certo? O que eu posso fazer para mudar? E até que ponto que eu tenho que ter certas atitudes que vão fazer com que eu modifique? Se eu estiver preso a conceitos do passado e acreditando que as coisas vão se modificar por si só, eu muitas vezes vou patinar e não vou sair do lugar. E vou perdendo espaços, perdendo muitas vezes patrimônio, porque aquele sonho antigo talvez não foi renovado. E esse recodificado, tem a ver com significado, tem a ver com nascimento, tem a ver com morrer alguma coisa, reestruturar para que a coisa aconteça de uma forma renovada também. Como exemplo, também no meu próprio negócio, Passador e Comunicação, sempre atuando no campo de comunicação verbal, muitos dos meus alunos acabaram montando escolas, acabaram montando seus próprios negócios, oferecendo cursos de oratória, sem, claro, tanta profundidade, capacidade, mas de acordo com as tendências de mercado, como medo de falar em público, ou situações mais básicas, criando seus próprios negócios. E tendo em vista, então, essa situação, chegou a hora de fazer mudanças, e mudanças significativas. Então, eu sempre ouvi ao longo do tempo a seguinte condição: treinamos ao longo do tempo mais de 110 mil pessoas, em gestores, em empresas, em pessoas em turmas abertas, em empresas de maneira geral, pessoas que vinham buscar esse conhecimento, esse aprimoramento da habilidade de comunicação. Até que então, o mercado começou a se modificar. Muitas empresas pararam de investir, começaram a montar suas estruturas internas, muitas universidades, ocupando lá os seus espaços livres, e os seus professores começaram a oferecer para os seus próprios alunos cursos também de oratória e de comunicação. Claro, e aquele meu negócio, que era florescente, com pouca concorrência, nadava de braçada, porque tudo acontecia de maneira muito mais fácil. Só que o mercado ficou cada vez mais difícil. Mas sempre ouvia das pessoas que assistiam aos nossos programas, participavam dos nossos treinamentos, o seguinte comentário: poxa, se eu tivesse feito um curso dessa natureza há 10, 15 ou 20 anos, teria aproveitado melhor as oportunidades que me surgiram ao longo da minha vida. Mas perdi muitas oportunidades porque tinha medo de falar, tinha dificuldades, quando ia falar não tinha facilidade, fluência verbal, não sabia estruturar um pensamento, uma palestra. E, puxa, se eu tivesse feito isso, eu teria aproveitado melhor em reuniões, vendas, negociações, liderança e tal. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a estudar algum produto novo, porque eu quis oferecer para as escolas, em termos assim, de jovens de ensino médio, uma formação específica e profunda, para que as pessoas já pudessem partir para a vida profissional com muito mais estrutura, com muito mais preparo. Foi então que tive a oportunidade de fazer um mestrado. Fui fazer um mestrado em neuromarketing na FCU, na Florida Christian University. Então eu fiz, além desse mestrado, criei uma metodologia específica, que é a metodologia FALAR, exclusiva, inclusive registrada. FALAR, método FALAR, da Passadori. Finalidade, análise, depois lapidação, avaliação e resultado. Um método simples, mas fabuloso no processo de transformação. Escrevi um livro a respeito disso, pensando já em jovens de ensino médio, adequando a linguagem para um jovem. E assim nasce agora um programa focado justamente em jovens de ensino médio, chamado Comunicação Verbal para Jovens de Ensino Médio. Como apoiar jovens no desenvolvimento da habilidade da comunicação. E além da comunicação, de acordo com as leis e as regras do BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular do MEC, nós também adaptamos, em parceria com uma professora especialista em jovens e coordenadora de uma grande escola aqui em São Paulo, um programa que contempla não só a comunicação, mas também liderança e empreendedorismo. A ideia é que os jovens saem muito mais bem preparados para enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho.
Por isso, então, assim, as modificações, voltando ao negócios recodificados. Todos nós devemos estar preparados para que as coisas aconteçam de acordo com as tendências de mercado. Porque se eu ficar preso em sonhos antigos, pode ser que eles já estejam ultrapassados e não mais resultem naquilo que nós desejávamos no primeiro momento. A renovação de sonhos é que vai gerar essas mudanças, também mudanças nas nossas ações, dos nossos comportamentos. Fica a sugestão, fica a dica, esperando que isso tenha trazido para você um alento, para que você esteja sempre aberto para essas novas possibilidades. Negócios recodificados. Tenha coragem de criar um futuro melhor para você e, por que não, também para a sua empresa. Ficamos por aqui. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.